Hoje, o nosso papo é sobre um tema que, infelizmente, está cada vez mais presente no nosso dia a dia: a depressão em crianças e adolescentes. É um assunto delicado, muitas vezes invisível, mas que a gente precisa encarar de frente. Então, a ideia aqui é a gente mergulhar juntos nos fatos para entender o que realmente está acontecendo. E para começar, vamos direto ao ponto com essa pergunta. Por que, afinal, a depressão infantil é vista como um problema de saúde pública? Entender isso já dá a dimensão da urgência do nosso papo. A resposta? Bom, a resposta é forte e está nesse número aí. Segunda. Pensa só, em 2010, lá nos Estados Unidos, o suicídio foi a segunda maior causa de morte de jovens entre 12 e 17 anos. É um dado trágico, né? Que mostra o risco gigantesco que a depressão pode representar quando não é vista e cuidada a tempo. Então vamos entender a dimensão desse problema, que tem duas características bem marcantes. Ele está crescendo e, ao mesmo tempo, é muito silencioso. Ele se esconde por trás de comportamentos que a gente muitas vezes acaba interpretando de um jeito totalmente errado. E esse gráfico aqui ajuda a gente a visualizar o que os estudos internacionais estão mostrando: um aumento bem claro na prevalência da depressão, principalmente entre os adolescentes. No Brasil, a gente ainda não tem números tão precisos assim, mas alguns sinais já acendem um alerta, como o aumento da automutilação, em especial entre as meninas. Isso mostra que o nosso cenário por aqui é bem parecido e, claro, muito preocupante. E nesse cenário todo, tem uma figura que é absolutamente fundamental: o pediatra. Como é aquele profissional que acompanha a criança desde os primeiros dias de vida, ele está numa posição assim única, é como se fosse a primeira linha de defesa para conseguir identificar riscos, perceber os primeiros sinais e agir antes que o quadro se agrave. Mas, afinal de contas, de onde vem a depressão? É super importante a gente entender que não existe uma resposta única para isso, sabe? Não é uma coisa só. A depressão nasce de uma combinação bem complexa de vários fatores. Primeiro, vamos falar da genética. A ciência já mostrou que ter um parente de primeiro grau com depressão aumenta o risco de 2 a 4 vezes. A herdabilidade, que é o peso da genética nisso, é de mais ou menos 40%. O que isso quer dizer? Que a genética importa sim e muito, mas não é uma sentença, não é um destino. Depois, a gente tem os fatores do ambiente. O que acontece ao redor da criança e do adolescente tem um peso enorme. Experiências muito difíceis, um estresse contínuo, o tal do cyberbullying e até o excesso de tempo em telas, tudo isso pode funcionar como um gatilho bem poderoso para a depressão. E, por fim, tem o fator do temperamento. Sabe, algumas pessoas simplesmente têm uma tendência natural a sentir emoções como tristeza ou ansiedade de forma mais intensa. O nome técnico para isso é afetividade negativa. E olha, isso não é um defeito ou uma falha de caráter, tá? É só um traço de personalidade que pode deixar a pessoa um pouco mais vulnerável, principalmente quando passa por uma situação de estresse. Agora a gente chega num ponto que talvez seja um dos mais importantes. Como é que a gente reconhece os sintomas? O grande desafio é que, em crianças e adolescentes, os sinais da depressão raramente são aquilo que a gente imagina. É como se a doença usasse um disfarce, e por isso, muitas vezes, ela passa despercebida. E essa frase aqui, do documento científico que baseou nossa análise, resume o desafio perfeitamente. Como a depressão se manifesta de um jeito diferente nas crianças, ela acaba não sendo diagnosticada como deveria. Muitos sinais claros de sofrimento acabam sendo vistos só como fase da idade ou birra. A diferença é gritante. Se a gente pensa num adulto com depressão, logo vem à cabeça a tristeza profunda, apatia, né? Agora, em crianças, a depressão pode aparecer como irritabilidade constante, agressividade e até queixas físicas, como dores que parecem não ter explicação. E nas crianças com menos de 12 anos, os sinais são mais sutis ainda. Às vezes, o corpo fala. Aparece uma dor de barriga ou dor de cabeça que não passa. Às vezes é no comportamento, como começar a roer unhas ou voltar a fazer xixi na cama. Ou até nos medos, como um pavor repentino de dormir sozinho. Uma queda brusca nas notas da escola também é um super alerta. São todos sinais de que algo, emocionalmente, não vai bem. Certo. Então, depois de identificar algum desses sinais, qual é o próximo passo? Felizmente, existe um caminho claro a ser seguido que vai do diagnóstico profissional até o tratamento. E a notícia boa é que tem esperança e tem ajuda disponível sim. O diagnóstico não é achismo, sabe? Os profissionais seguem critérios bem definidos que estão no manual chamado DSM-5.
Resumindo bastante, é preciso ter pelo menos 5 sintomas por um período de 2 semanas. E o ponto-chave é que um desses sintomas tem que ser obrigatoriamente ou humor deprimido e irritável ou aquela perda bem clara de interesse e prazer nas coisas que antes a criança gostava. E como se trata, a principal recomendação, a primeira linha de tratamento é a psicoterapia. É ali, naquele espaço seguro, que a criança ou o adolescente vai aprender a entender e a lidar com o que está sentindo. Mas isso aqui é vital. O tratamento não é só para o paciente. O envolvimento e o treinamento dos pais são cruciais para a recuperação. Mas para além do tratamento, o que dá para a gente fazer no dia a dia? Porque prevenir é tão importante quanto tratar, né? Existem passos bem concretos que qualquer família pode dar para ajudar a fortalecer a saúde mental dos mais novos. Esse plano de ação se apoia em 5 pilares. O primeiro é a rotina, organizando o sono e o tempo de uso de telas. O segundo é a conexão, garantir tempo de qualidade, de presença de verdade. O terceiro é o movimento. O corpo precisa de pelo menos 1 horinha de atividade física por dia. O quarto é a diversão, incentivar brincadeiras e lazer, que é essencial. E o quinto e último pilar é ajudar a criança a desenvolver a inteligência emocional, ou seja, aprender a dar nome e a lidar com o que sente. E a gente termina com essa pergunta que não é para ter uma resposta certa, mas sim para gerar uma reflexão. De todos esses caminhos que a gente viu, qual seria o primeiro passo, por menor que seja, para começar a construir um ambiente mais acolhedor e mais seguro em casa? Às vezes, a resposta para essa pergunta é o começo de uma grande mudança.